Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar mais uma palavra que o Senhor gerou em meu coração. É lá no Salmo 23. Todos conhecem, né? O Salmo 23. Lá diz assim: O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Assim diz no começo desse versículo, né? E a pergunta para nós hoje é: o Senhor, Ele é o teu pastor? Você sabe o que é um pastor? Relacionado a Jesus, né? O Senhor, Ele é o nosso pastor. O que um pastor faz? Um pastor direciona as suas ovelhas. Um pastor mostra às suas ovelhas aquilo que ela precisa fazer. E as ovelhas, por ser dele, por reconhecer que ele é o pastor delas, que é ele quem as direciona ao caminho certo, essas ovelhas são obedientes à voz do seu pastor. Essa ovelha conhece a voz do seu pastor. Essa ovelha segue o seu pastor. Essa ovelha segue aquele caminho assim que o pastor vai direcionando, né? E será que nós temos seguido essa direção que o nosso pastor, que nós falamos no Salmo, né? Esse Salmo que nós falamos, o Senhor, Ele é o meu pastor. Será que Ele é o meu pastor? Será que Ele tem sido o seu e o meu, o nosso pastor? Como eu posso saber se Ele é o meu pastor? Se eu sigo, se eu o obedeço, se eu faço aquilo que Ele me direciona para fazer. Porque Ele sabe o caminho certo, porque a palavra diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então esse pastor, ele nos direciona a este caminho de verdade e de vida. Qual é esse caminho de verdade e de vida? Esse caminho de verdade, o Senhor e o Espírito Santo vai te mostrando aquilo que você precisa moldar em si, aquilo que você precisa deixar, aquilo que você precisa fazer, que nós precisamos fazer. E aí quando nós ouvimos a voz desse pastor, identificando ele como nosso pastor, nós fazemos aquilo que ele nos direciona a perdoar, a amar o nosso próximo, a cuidar do nosso próximo, a dar, né, ao nosso próximo aquilo que nas nossas condições nós podemos dar, me refiro ao alimento, né? Ajudar o nosso próximo, seja com a palavra, seja com os nossos ouvidos, seja de qualquer forma, mas nós temos feito isso, temos ajudado, temos feito o que o Senhor nos manda fazer, temos perdoado para receber o perdão, porque para mim receber o perdão eu preciso perdoar, para que eu também possa receber o perdão, porque a lei da semeadura existe, ela é verdadeira, quem dá, recebe. Então primeiro eu preciso dar, para depois eu receber. Amém? Então que você possa ser guiado por este pastor que você lê nesse Salmo 23, aquilo que você lê no Salmo 23, seja que você pratique, que você vive, que você deixe as coisas do mundo que não te faz bem, que você deixe de praticar aquilo que o mundo pratica, porque quando nós começamos a seguir este pastor, que é Jesus, quando nós começamos a seguir Jesus, nós vamos deixando tudo que é do mundo. E não é um pastor, não é uma igreja, não é pastor, igreja, não é eles que nos fala, você tem que deixar isso e deixar aquilo. Não, é o próprio Espírito Santo que vai te falar o que você precisa mudar, o que você precisa deixar, o que você precisa fazer para andar em santidade com ele, para com ele. Então ele vai te pedir para deixar algumas coisas. E aí entra buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E se você estiver buscando em primeiro lugar o reino dos céus, não vai te faltar desejo de deixar as coisas do mundo, as coisas que o mundo oferece, né? Seja qualquer coisa, né? As músicas, as vestes. Quando nós encontramos com Jesus Cristo, as nossas vestes são mudadas. O Senhor, Ele muda as nossas vestes. Nós recebemos vestes novas e o nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Por isso que
nós cristãos que temos um encontro com Deus, nós mudamos as nossas vestes, porque nós não nos sentimos mais bem em mostrar, em expor o nosso corpo de uma forma, sabe? De uma forma assim que você expõe o seu corpo. Então, quem muda isso não é um pastor, não é uma igreja, é você e o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te convencer do que você pode fazer que vai melhorar a sua vida. Então você passa a ser templo do Espírito Santo. E que você possa ser esse templo do Espírito Santo, porque ele quer morar em você, ele quer habitar em você. Mas primeiro, para que o Espírito Santo habite dentro de nós, nós precisamos nos santificar. Não quer dizer que nós vamos virar santos. É o que o Senhor nos manda ser, né? Sede santo, pois eu sou santo, assim diz o Senhor. Nós não conseguimos, mas nós precisamos todos os dias tentar ser. Quando nós fazemos algo de errado, nós precisamos pedir perdão, ter a convicção do que aquilo foi errado, de que aquilo não foi certo, e aí nós não fazemos mais aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que não foi agradável a Deus. E assim nós vamos mudando a nossa conduta, o nosso jeito, os nossos lábios, o nosso modo de falar, o nosso modo de cuidar do outro, o nosso modo todo o nosso modo é mudado, mas é você e o Espírito Santo, a liberdade que você vai dar no Espírito Santo. E conforme a liberdade que você dá ao Espírito Santo, você vai se tornando essa nova criatura que você precisa se tornar, que nós precisamos nos tornar, né? Porque a palavra fala, nós somos novas criaturas, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme em novas criaturas, para que nós possamos andar, né, do lado desse bom pastor, porque esse bom pastor é santo e ele quer que nós sejamos santos, que nós pelo menos desejemos nos santificar todos os dias. Que o Senhor possa te abençoar e que essa palavra venha falar ao teu coração, que você possa, em nome de Jesus, você vai conseguir, se você quiser e pedir ao Espírito Santo, deixar algumas coisas que não desagradam ao Senhor, algumas coisas que você não é visto como cristão. Se você quer ser visto como cristão, você precisa andar como um cristão. Como um cristão anda, como Cristo andou, seja em conduta, vestes, fala, tudo é mudado. Mas o Espírito Santo ele não nos força a mudar nada. Somos nós que desejamos, que falamos, eu não quero mais viver como eu vivi. Eu não quero mais ser como eu era. Eu não quero mais fazer o que eu fazia, porque eu fazia e não me sentia feliz e não me sentia bem. E assim você vai mudando e você vai sendo moldado conforme você dá permissão para o Espírito Santo te moldar. Que o Senhor te abençoe.